TV Potiguar, cada vez mais pensando em você. Comer bem e com qualidade nunca esteve tão perto de você. O Terra do Sol Restaurante oferece um cardápio variado, com mais de 10 tipos de carnes e self-service a R$ 11,99 por pessoa, com direito a churrasco, e R$ 3,39 a cada 100 gramas. Aceitamos os cartões Visa, Master, Hiper, Sodex Refeição e Ticket Restaurante. Terra do Sol Restaurante, Nascimento de Castro, 1970A, fone 3302-9012. Há 64 anos, o Colégio Nossa Senhora de Fátima traz em sua tradição as marcas de uma educação consolidada com amor e ciência. Situado no bairro do Tirol, o colégio conta com biblioteca, auditório, salas climatizadas, laboratórios de informática, banheiros adaptados, elevador, sala de balé, parque infantil, piscinas e quadra poliesportiva, além de serviço de psicologia, práticas esportivas, dança, teatro e serviços religiosos. Colégio Nossa Senhora de Fátima, formando integralmente seus alunos nos valores da solidariedade, justiça e paz, a serviço do Evangelho da Vida. E o TV Ofertas convida você para conhecer o restaurante O Mineiro, localizado na Avenida Engenheiro Roberto Freire, número 3170, no terceiro piso do Via Mar Shopping, logo na descida da Orla de Ponta Negra. Vamos conhecer um pouco da saborosa culinária mineira. O restaurante O Mineiro oferece aos seus clientes pratos executivos, à la carte, pizzaria, picanha mineira, feijoada aos sábados e a tradicional culinária mineira. Além de comer bem e com qualidade, você vai desfrutar de uma bela paisagem da Orla de Ponta Negra, espaço kids, traslado grátis, acessibilidade e estacionamento gratuito. E nas sextas e sábados, música ao vivo das 19h30 às 22h30. Aceitamos os cartões Visa, Master, Hiper, Cielo e Ticket Restaurante. Restaurante O Mineiro, Avenida Roberto Freire 3170, terceiro piso do Via Mar Shopping. Fone 2030-2640. Associação O Senhor, o Bom Pastor e TV Potiguar, cada vez mais pensando em você. Salve Roma! O programa em defesa da fé do mês de julho vai abordar as palavras ditas pelo Papa Francisco. É um programa em defesa do nosso Sumo Pontífice, do Santo Padre. Por que é que eu resolvi fazer esse programa? O Papa Francisco, em algumas de suas ações pastorais e algumas de suas palavras públicas, tem sido muito mal interpretado. Então, alguns grupos tendenciosos, como os tradicionalistas, esses guetos sectários, que mal diferem do protestantismo, porque fazem um livre exame não só da Escritura, mas também do magistério, e de toda a tradição oral, e inclusive dos dizeres do Papa, alguns protestantes e a própria mídia têm deturpado demais as palavras do Santo Padre. Algumas vezes a própria mídia mentiu, inventou dizeres que não existiram. Outras vezes deturparam, modificaram, e outras vezes nem deturparam, nem inventaram, mas interpretaram de forma distinta. Como aquela vez que o Santo Padre falou que um muçulmano tinha dito que o Corão era um livro de paz. Como foi que a mídia repassou isso publicamente? Disse que o Papa tinha dito que o Corão era um livro de paz.
Só que ele não disse isso. Ele disse, um muçulmano disse, ele citou o dizer de um muçulmano disse que o Corão é um livro de paz. Ou seja, o Santo Padre não afirmou que o Corão era um livro de paz. Ele disse que o muçulmano havia dito. Então, outras vezes, teve um periódico que inventou que o Papa Francisco tinha dito que Adão e Eva nunca existiram e que o inferno não existe. Ou seja, aí não foi uma má interpretação, nem foi também uma modificação. Foi uma pura invenção. Inventaram que o Papa tinha dito isso. E o Papa não disse isso em canto nenhum. Inclusive, o Jornal do Vaticano emitiu uma nota se manifestando em relação a isso, que o Papa não tinha dito nada disso. E outra grande questão é no tocante às ações pastorais do Papa Francisco. Muitas ações pastorais do Papa Francisco, como estamos no ano da misericórdia, né, o ano que remonta o jubileu, o Iobel, o jubileu hebraico, o ano da misericórdia, o Papa Francisco está acolhendo muita gente, que é certo, que essa é a obra mais bela da igreja. Eu até vou fazer minha as palavras de César, Dr. César, do programa Consagra-te, que passa nesse mesmo canal. O Dr. César falou uma coisa maravilhosa no programa que ele fez sobre a misericórdia. Muita gente critica o Santo Padre quando ele acolhe um travesti, um transexual, quando ele acolhe uma mãe que abortou. Muita gente critica, dizendo que a igreja tem muito mais coisa para se preocupar do que isso. A igreja tem coisa mais importante para se preocupar do que estar acolhendo um gay, do que estar acolhendo uma mãe que abortou. Tem não. A igreja não tem nada mais importante que isso. A coisa mais importante da igreja, as coisas mais importantes da igreja são as obras de misericórdia. São nas obras de misericórdia que a igreja leva aos pecadores o ministério salvífico da redenção. As obras de misericórdia são a extensão do Calvário, são a extensão dos sacramentos. É como se a via sacra, que aconteceu lá em Jerusalém, o caminho que Cristo percorreu lá em Jerusalém, fosse levado às nossas casas. É como se a via sacra, é como se a igreja desse a oportunidade da via sacra passar na nossa casa, passar ao nosso lado, para nós termos chances de pegar um pouco daquela misericórdia. Não há nada mais importante. A pessoa que faz um comentário desse, a igreja tem coisa mais importante para se preocupar do que as obras, do que estar acolhendo um gay, do que estar acolhendo um muçulmano, um transexual, uma mãe que abortou, a igreja tem coisa mais importante. Não tem. Isso é a coisa mais importante da igreja. As obras de misericórdia são a ação principal da Igreja Católica. Ela é a caridade de Deus na terra. Ah, mas é pregar a verdade dura. Tem quem faça isso, tem Paulo Leitão fazendo isso, tem outros catequistas fazendo isso. Tem várias encíclicas que estão fazendo isso. O próprio Francisco já diz verdades duras várias vezes, mas o principal é a misericórdia. O principal é o coração humilde. Daí é misery, de pobre, humilde, córdia de coração. É essa a função da igreja na terra. Levar aos povos o ministério salvífico. E o Papa Francisco está fazendo isso divinamente bem. Lavou os pés do transexual, lindo. Isso não vai contra nenhum ensinamento da igreja. Ah, o Papa Francisco está acolhendo as mães que abortaram. Claro, ele é Papa. Ele tem essa função. Ele tem essa função. Segundo o Catecismo 1463, o Papa pode
absolver o pecado de toda a excomunhão. O Catecismo número 2271 diz que quem provoca o aborto está incorre em excomunhão, letra sententia. Mas o Catecismo 1463 diz que o Papa pode absolver de qualquer excomunhão. Em caso de morte, de perigo de morte, qualquer padre pode absolver a excomunhão de um aborto. Em casos convencionais, só o Papa ou o bispo de uma diocese pode. Mas se tiver autorização, um padre pode. O que foi o que o Papa Francisco fez? Autorizou. Para ficar fácil. Para abrir mais as portas da glória. Misericórdia é isso. Quantas mães arrependidas, como o próprio Papa Francisco falou, quantas mães vivem o calvário existencial porque abortaram. Por que não? Eu não entendo esses movimentos católicos que se dizem tradicionais, ficam atacando o Papa Francisco e eles gostam de uma questão vilã, de mostrar só que o cajado seja só um cajado de exortar, um cajado de bater, mas nunca de perdoar, nunca de trazer a remissão expiatória para o povo. São esses pecadores que precisam mais da igreja. Se vocês que se acham santão, os santões e os santarrões não precisam, mas esses pecadores precisam. Travesti precisa. A mãe que abortou precisa. Eu preciso da igreja. Agora, se vocês se acham santões, vai e formem suas seitas. Vocês não estão tão autocéfalos, não estão tanta doutrina individual, não adoram tanto falar mal do Papa, não são tanto seus próprios guias. Esses movimentos da neo-direita aí, o Malafaia está com a porta aberta lá para vocês. Vocês que gostam de ter uma linha total militar neo-direita, vai lá para Malafaia. Vai para Bolsonaro, formar uma seita com eles aí. A Igreja Católica é piedade. Não parece com vocês. Ela não parece. Ela nem lembra. Ela nem se assemelha a vocês. Vocês, os movimentos neotradicionais, neo-direita, são santões. A igreja não parece com vocês. A igreja tradicional de verdade. Ela é primitiva. Ela é aquela que, numa obra de misericórdia, ela passa por cima de muitas barreiras. Ela é aquela que acolhe a prostituta como Cristo acolheu. Ela não é essa neoformação, raditrad, tradição minúscula que vocês estão inventando. O Papa Francisco, ele está sendo muito atacado porque é comum que um líder da igreja, que o líder da igreja que Deus fundou seja perseguido. Você vê que somente a Pedro o demônio exigiu que Jesus peneirasse. Está lá em Lucas 22, capítulo 22. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Peneirar como trigo. Satanás pediu para que peneirasse Pedro como trigo. Por que ele não pediu para os outros apóstolos? Porque Satanás estava focado em atacar quem? O Papa da igreja. O líder da igreja. Pediu para peneirar Simão. Daí o termo siniasso. O termo siniasso foi usado. O termo peneirar. Siniasso quer dizer agitar, sacudir, vasculhar, selecionar. É o que Satanás está fazendo através desses grupos de raditrade, de pessoas que atacam o Papa. As pessoas estão selecionando tudo que o Papa diz, eles ficam com o ouvido bem aberto. Eita, o Papa falou errado. Eita, o Papa disse algo contra a doutrina. Eles estão
com ouvidos atentos para vasculhar, selecionar tudo que o Papa diz. Estão se dando mal, porque vem da sua própria forma. Não compreendem as ações pastorais do Papa Francisco. Tudo que o Papa disse, não, o Papa não falou claro, o Papa foi ambíguo. Aí está ali o que São Pio X, que é tão devotado por essa turma. Eles devotam erroneamente São Pio X. Porque se São Pio X estivesse vivo hoje, eles seriam os primeiros a difamar São Pio X de comunista. Porque São Pio X era um santo papa totalmente voltado ao pauperismo. Franciscano. Se eu não me engano, talvez o último papa franciscano, o único. Que eu saiba. Pode ser que tenha havido outros. O Papa Francisco é jesuíta. Apesar de ter um carisma franciscano bem visível, um carisma beneditino, vicentino, um carisma bem voltado ao pauperismo. Mas São Pio X, que eu saiba, é o único papa que eu sei que foi franciscano. E São Pio X disse isso. Quando se ama o Papa, não se objeta que ele não falou muito claramente, como se ele fosse obrigado a repetir diretamente no ouvido de cada um sua vontade. O Papa não é obrigado a estar dando explicação para ninguém. O Papa falou claramente ou não. Esse pessoal se apoia. Eu vi tanta gente dita católica repetindo o que a mídia disse. Muita gente dita católica repetindo o que a mídia disse, publicando, compartilhando dizeres da mídia, tendenciosamente, repleto de maldade, para atacar o Santo Padre. E como Jesus diz aqui, diz também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos expediu para vos peneirar como trigo. Então essa questão de ficar selecionando o que o Papa disse ou não é tipicamente uma ação diabólica, né? Você vê que uma das condicionantes dos falsos mestres é desprezar a autoridade, está lá em 2 Pedro 2,10. Como disse Santa Faustina, o demônio pode até ocultar-se em manto de humildade, mas não sabe vestir o manto da obediência. Então, uma das grandes táticas desses grupos é essa questão da desobediência. Eles são anti o concílio, são anti o Concílio Vaticano II, pregam tudo contra o concílio, né? E essa obediência é a coisa mais difícil da igreja. Você vê que no cordão franciscano tem 3 nós. Um é obediência, uma é castidade e outra é pobreza. O nó da obediência está separado. Fica distante dos outros 2, por ser o mais difícil. Hoje vamos ter um intervalo e já voltamos com o programa Em Defesa da Fé. Há 64 anos, o Colégio Nossa Senhora de Fátima traz em sua tradição as marcas de uma educação consolidada com amor e ciência. Situado no bairro do Tirol, o colégio conta com biblioteca, auditório, salas climatizadas, laboratórios de informática, banheiros adaptados, elevador, sala de balé, parque infantil, piscinas e quadra poliesportiva, além de serviço de psicologia, práticas esportivas, dança, teatro e serviços religiosos. Colégio Nossa Senhora de Fátima, formando integralmente seus alunos nos valores da solidariedade, justiça e paz, a serviço do Evangelho da vida. Comer bem e com qualidade nunca esteve tão perto de você. O Terra do Sol Restaurante oferece um cardápio variado, com mais de 10 tipos de carnes e self-service a R$ 11,99 por pessoa, com direito a churrasco, e R$ 3,39 a cada 100 gramas. Aceitamos os cartões Visa, Master, Hiper, Sodex Refeição e Ticket Restaurante. Terra do Sol Restaurante, Nascimento de Castro, 1970A, fone 3302-9012.
TV Potiguar, cada vez mais pensando em você. Estamos de volta com o programa Em Defesa da Fé. Essa questão da misericórdia, como eu falei, ela remonta ao Velho Testamento, o próprio jubileu, o Iobélio do Velho Testamento. O próprio jubileu da misericórdia, lá em Êxodo 19:13, né? Quando o anjo de Deus desce ao Monte Sinai, no jubileu, o som podia ser ouvido em Israel inteiro, anunciando: chegou a hora de libertar todos os escravos judeus. Todos os que possuem escravos judeus devem libertá-los e enviá-los às suas casas. Ou seja, isso era uma prefiguração da misericórdia atual da igreja, que liberta os que estão escravizados pelo pecado. É por isso que esse ano santo, esse ano da misericórdia, foi o ano do jubileu, né, chamado de ano santo, foi instituído pelo Papa Sisto IV, no jubileu de 1475. Tem como fim a salvação, o ministério salvífico. Por isso que quando o Papa, na cerimônia de abertura, quando o Papa tocou a porta com o martelo 3 vezes, ele disse: Aperiti mihi leva justitiae, ingressos ineas confitebolo domino, que significa: abram-me as portas da justiça, entrando por elas, confessarei ao Senhor. Então é isso que o Santo Padre fez com as mães que sofreram o sufrágio do aborto, como ele mesmo diz, um calvário existencial. É essa misericórdia que abrange também os homossexuais, as pessoas que estão sofrendo com o pecado. O pecado é uma escravização. As pessoas são escravizadas pelo pecado. Aí essa turminha confunde pecado com pecador, fica pregando ódio aos gays, fica pregando ódio às mães que abortaram. Não, minha gente. A igreja ama o pecador, ela abomina o pecado. Outra questão que foi muito discutida, gerou muita polêmica e quase ninguém entendeu, foi a questão da nulidade do matrimônio. O Papa liberou casar de novo. Não liberou. O Papa não fez nada disso. Isso é a doutrina da igreja. Em Marcos 10:9 diz: não separe, pois, o homem o que Deus juntou. O que Deus uniu, o homem não separa. Isso é a doutrina da igreja. A questão é que o povo não soube definir nulidade de anulação. Anular é dissolver algo que outrora foi válido. E nulidade é a qualidade do que não é válido. Então o Papa não falou nenhuma vez sobre anular casamento. Apenas ele diminuiu a burocracia para quem estava em processo de nulidade. Quem não casou, quem tinha um casamento realmente nulo, de origem nula. E tem vários casos que os cânones da igreja diz que torna o casamento nulo. Matrimônio contraído sob violência, não consumação do casamento, casamento forçoso mediante um rapto, né, consanguinidade, casar com irmãos. Então, parentesco legal, casamento entre irmãos adotados segundo a lei, também é casamento nulo. Então, nesses casos e em outros casos, eu não vou citar, são dezenas e dezenas de casos, ele acelerou para que não fosse custoso financeiramente e para que também não fosse tão demorado, para que as pessoas pudessem voltar à vida religiosa, a participar dos sacramentos. Misericórdia. Uma obra de misericórdia. Uma obra de agilizar também, de agilizar o fato. Mas não tem nada a ver com anular.
cara casou e não deu certo, eu vou anular aqui para casar de novo. Não tem nada a ver com isso essa questão. Então, o Papa, quando era sacerdote, o sacerdote Bergoglio, em Buenos Aires, teve uma nulidade de um casamento de uma sobrinha dele que foi muito trabalhosa, muito custosa. Ele sabe o quanto a família teve problemas em relação a isso. Então, ele sabe muito bem o quanto isso é difícil. Ele tem se voltado muito nessa questão. Teve até um funcionário do Vaticano que estava vendendo processo de nulidade e ele conseguiu, chegou aos ouvidos dele, descobriu e despediu, né? Houve uma denúncia. Então, o casamento é indissolúvel, né? Como diz o Consórcio Familiares da Igreja número 20, testemunhar o valor inestimável da insolubilidade e da fidelidade matrimonial é uma das tarefas mais preciosas e mais urgentes dos casais cristãos do nosso tempo. Então, ficou claro, eu creio. Nulidade é uma coisa, anulação é outra. Agora teve uma coisa recente que muita gente não entendeu. O termo que o Papa usou sobre fracasso da cruz. Quando o Papa disse que a vida de Jesus foi um fracasso de cruz. Tudo que é protestante, que é raditrado, tudo que é inimigo da igreja, dessa seita nojenta, saíram metendo pau no Papa Francisco, falando mal dele, dizendo que ele tinha falado mal do Nosso Senhor. É muita maldade, viu? Com metade dessa maldade, teriam difamado também São Paulo, quando fala da loucura e do escândalo que é a cruz, em 1 Coríntios 1:23. Poderiam difamar São Paulo e dizer que São Paulo chamou Jesus de louco, mas não chamou. Então, é muita maldade interpretar dessa forma. E cortaram a frase do Santo Padre. O Papa disse, humanamente falando, Jesus Cristo, humanamente falando, acabou sua vida com um fracasso. O fracasso da cruz. Humanamente falando. A frase inteira foi: a cruz mostra-nos uma maneira diferente de medir o sucesso. A nós cabe nos semear e Deus vê os frutos de nosso trabalho. E só às vezes os nossos esforços e o nosso trabalho parecem gorar-se, não dar fruto. Estamos a trilhar a mesma via de Jesus Cristo. A sua vida, humanamente falando, acabou com o fracasso de cruz. Lógico que os acusadores não perceberam a natureza do pauperismo cristão nessa exortação. O Papa disse, humanamente falando. O Papa praticamente citou Isaías 53:3, que diz que Jesus era desprezado, era a escória da humanidade, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, com aqueles dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Ou seja, o Papa praticamente citou Isaías 53:3. Jesus foi um fracasso pela perspectiva humana e carnal. Claro! Não foi bem sucedido financeiramente, não teve várias mulheres, nem foi rico como um jogador de futebol desse tem. Isso, para a sociedade, é fracasso. Por isso o Papa Francisco colocou o termo humanamente falando. O Papa Francisco faz uma releitura também de Filipenses 2:8. E sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, isso a doutrina da igreja já mostra há muito tempo. A questão do fracasso de Jesus, humanamente falando. Até num livro que eu tenho de Larrañaga, aquele Frei Larrañaga espanhol, que fundou a Oficina de Oração e Vida. Um livro que eu tenho em casa. Minha tia gostava muito dele, o conheceu pessoalmente. O Frei Larrañaga, que Teresa
gostava muito dele porque fez uma oficina de oração com ele. E ela sempre falava do aprendizado, do que ele passou. Um dos capítulos desse livro é sobre o fracasso de Jesus. O livro se chama O Pobre Nazareno. O Pobre de Nazaré, perdão, do Frei Laranhaga. Então o Papa Francisco, o que ele exortou está totalmente de acordo com a doutrina. É muita maldade esses grupinhos pegarem essas palavras e tentarem deturpar, porque está totalmente de acordo com a doutrina. Outra ação do Papa Francisco, que foi muito condenada pelos papas das redes sociais, pelos sabichões, santarrões, foi a ida do Papa Francisco à Igreja Luterana. São Paulo e Jesus iam defender o Evangelho na sinagoga. E eles não lembram disso nessa hora. É lugar de ir mesmo. Foi uma valentia do Santo Padre. E mais ainda, eles não sabem. Tantos pastores estão se convertendo ao cristianismo, como o pastor Ulf Ekman, o sueco, com a igreja inteira se converteu ao catolicismo, ao cristianismo, através do Papa Francisco, através das obras de misericórdia. Esse pastor se converteu depois da mensagem do Papa Francisco aos pentecostais. Vários muçulmanos estão voltando, judeus convertendo. Isso é fruto das obras de misericórdia. O Papa Francisco foi até ousado e agressivo na Igreja Luterana, porque todos sabem que um dos rompimentos de Lutero foi o sola fide, onde eles pregam que a caridade não é válida, que só a fé basta. Só a fé basta para os luteranos. E adivinhem qual passagem Papa Francisco leu dentro da Igreja Luterana. Papa Francisco ousadamente fez a leitura de Mateus 25, que é justamente uma parábola que desmoraliza a crença do sola fide luterano. Dentro da Igreja Luterana, Papa Francisco leu o Evangelho, justamente numa passagem que desmoraliza o credo do sola fide luterano. Onde tive fome, me deste de comer. Quando tive sede, me deste de beber. Nessa passagem, Jesus diz: senta-se à minha direita, benditos. Jesus mostra que os salvos são aqueles que praticaram as obras de caridade. E Papa Francisco leu o Evangelho de Mateus, número 25, numa igreja luterana. Que coragem! Desmoralizou o sola fide luterano. Para os bons entendedores, ficou a mensagem dada. Jesus diferencia os que vão para a esquerda e os que vão para a direita. Os que vão para as trevas exteriores e os que vão ao lado dele para o paraíso. Ele diferencia como os que praticam as obras de fé e os que não praticam as obras de fé. Contrário ao credo luterano, que diz que as obras de fé de nada valem. Então, essa foi uma obra missionária, evangelizadora do Papa Francisco dentro da Igreja Luterana. Então, viva o nosso Papa, rezemos por ele. Como Bento XVI diz, Papa Francisco é um fenômeno. Ele está realmente mostrando a misericórdia de Deus. Eu sempre digo, se eu tivesse de mostrar uma prova de que a Igreja Católica é a mesma igreja primitiva, uma prova além das Escrituras, eu mostraria o Papa Francisco. O programa Em Defesa da Fé vai ficando por aqui. E os livros Um Filho em Defesa da Mãe e o livro Salve Roma, a Igreja que Deus Fundou, estão disponíveis na www.martiria.com.br. Até o mês de agosto com o programa Em Defesa da Fé.